Durante uma grande campanha na cidade de Oakland, na Califórnia, em 1922, Aimee Semple McPherson foi inspirada a chamar sua mensagem de quadrangular, através de uma pregação sobre a visão do profeta Ezequiel dos 4 querubins com 4 rostos, que simbolizavam o quádruplo ministério de Jesus Cristo, o Salvador, o batizador com o Espírito Santo, o grande médico e o rei que há de voltar para arrebatar a sua igreja. Sua mensagem nunca mudou, mas recebeu nova ênfase quando ela começou a proclamá-la com o nome dado por Deus. Evangelho Quadrangular. A Igreja do Evangelho Quadrangular Independente passa a apresentar o programa Cristo Esperança Nossa, numa palavra poderosa a seu favor. Divulga esse programa para os seus parentes, para os seus amigos, para os seus vizinhos, para que juntos possamos estar formando a cadeia da prece poderosa, quando estarei orando, intercedendo a Deus, pelo nome glorioso do Senhor Jesus Cristo, a seu favor, a favor de todos os seus familiares, aqueles que estão enfermos, doentes, problemáticos, perturbados, necessitados de uma bênção de Deus, que o Senhor Jesus tem para proporcionar para todo aquele que crê. Foi o Senhor Jesus que declarou: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Por isso que o programa Cristo Esperança Nossa tem este compromisso de levar ao seu coração as verdades do Evangelho de Cristo, para que, crendo, você possa receber a bênção para a salvação da sua alma, a bênção para a cura, para a solução dos seus problemas, para a remoção de toda a sorte de males. Creia, e a bênção de Deus será sobre a sua vida. No livro de Números, capítulo 14, do versos 1 ao 4, nos diz: então levantou-se toda a congregação e alçaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhe disse: se morrêramos na terra do Egito, ou se morrêramos neste deserto, e por que nos traz o Senhor a esta terra, para cairmos a espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Um grande transtorno no arraial de Israel. Um grande transtorno naquele povo que Deus tirou do Egito com uma mão forte, uma mão poderosa. Pelos meus cálculos, havia aproximadamente quase 3 milhões de homens, mulheres e crianças nesta partida do Egito. Estes foram testemunhas oculares das maravilhas de Deus, dos prodígios de Deus. O mar vermelho que se abriu para que eles passassem de uma forma miraculosa, de uma forma milagrosa.
eles atravessaram o Mar Vermelho. Com certeza, Deus criou ali um tapete para que eles passassem, porque o fundo do mar é abismo, não haveria como passar com seus carros, mas o milagre de Deus, além de abrir o Mar Vermelho, fazendo das suas águas muralhas, Deus também proveu o meio da travessia. E mesmo contemplando com seus olhos essas maravilhas de Deus, mesmo sendo conduzidos pelo deserto, com uma nuvem durante o dia para protegê-los do sol incandescente, e de uma nuvem de fogo durante a noite que os conduzia no caminho. Quando chegaram prestes a tomar posse da terra da promessa, a terra prometida, após os 12 espias, conforme nos é registrado no capítulo 13, terem chegado ali em Canaã, terem espiado a terra e voltaram trazendo os frutos da terra como uma testemunha de que a terra realmente manava leite e mel. Nos diz o capítulo 13, versículo 13, aliás, capítulo 13, versículo 23, depois vieram até ao vale de Escol, e dali cortaram um ramo da vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens sobre uma verga, como também romãs e figos. E chamaram aquele lugar o Vale de Escol, por causa do cacho que dali cortaram os filhos de Israel. Depois voltaram de espiar a terra, ao fim de 40 dias. E quando eles chegaram, no versículo 27 diz: e contaram-lhe e disseram: fomos à terra que nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto que a terra produz. Mas depois vem o negativismo daqueles espias. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes, e também ali vimos os filhos de Enaque. Enaque eram os gigantes que habitavam na terra de Canaã. Após essa descrição dos 10 espias, dos 12, diz o versículo 30, então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamos a herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós.
E infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Eles deixaram de crer e de olhar no Deus que os havia conduzido até aquele momento. Eles olharam para as dificuldades, embora haviam trazido os frutos da terra, o cacho de uva que foi necessário 2 homens para transportá-los. E é interessante que hoje nós podemos ver pela internet os cachos de uva que são colhidos lá em Israel. São cachos gigantescos, numa comprovação que o mesmo Deus que conduziu a Israel para aquele lugar, é o mesmo Deus que hoje cumpre a sua palavra na criação do Estado de Israel. O Estado de Israel não foi criado porque a ONU decidiu criar em novembro de 1947. O Estado de Israel foi criado em cumprimento da palavra de Deus, que nos últimos tempos Deus iria novamente recolher todo o seu povo, os judeus espalhados por toda a face da terra, para constituir novamente um povo, o Israel, para dar andamento no cumprimento da palavra de Deus para estes últimos tempos. Israel é a prova de que Deus existe, de que Deus cumpre e vela a sua palavra para cumprir. O Estado de Israel hoje já está constituído como um Estado, já como uma grande nação, como já tivemos oportunidade de falar neste programa, que hoje, após 70 anos da sua Constituição, Israel hoje é uma nação que equipara os Estados Unidos, China, a Europa, a Rússia, as grandes potências da terra. Foram os judeus que fizeram isto? Não. Deus que está cumprindo a sua palavra. Aqui no caso, Deus estava cumprindo a sua palavra também, para introduzir este povo nesta terra que manava leite e mel. Eles trouxeram a prova de que Deus estava cumprindo a sua palavra, mas caíram na incredulidade, porque dos 12 espias, 10 trouxeram um relato negativo, enquanto Caleb e Josué declararam que Deus era poderoso para entregar aquele povo nas suas mãos. Deus era poderoso para destruir os gigantes que estavam na terra, para que eles tomassem posse dela. Eles não deveriam olhar para o obstáculo que estava à frente, mas deveriam olhar para o Deus que os havia trazido e conduzido até aquele momento. É necessário crer,
É necessário saber que Deus é Deus vivo e poderoso, Deus que vela pela sua palavra para cumprir. Precisamos, nos dias de hoje, século 21, nos voltarmos para esse Deus, sabendo que Ele é Deus vivo, é Deus poderoso, é Deus glorioso, é Deus misericordioso e, sobretudo, Deus que vela pela sua palavra para cumprir. Hoje nós estamos no período da graça, que Jesus declarou: a lei e os profetas duraram até João, e a partir de João, a graça de Deus se manifestou a todos os homens, na pessoa bendita e gloriosa do Senhor Jesus. Hoje na graça, a porta está aberta para todo aquele que crer e aceitar a Jesus como Senhor da vida e Salvador da sua alma, fazer parte da igreja de Cristo, que será arrebatada. A grande promessa de Cristo é para vir buscar, arrebatar a sua igreja. E é necessário crer, não olhar para o que ocorre no mundo. Os israelitas olharam para aquilo que estava lá em Canaã, os homens gigantes, os obstáculos, e deixaram de olhar para o Deus que os havia conduzido até aquele momento. E no capítulo 14, versos 1, que lemos, nos diz: então levantou-se toda a congregação e alçaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. Quando Israel chorou diante dos inimigos, Israel foi derrotado. Não se chora diante do inimigo. Quando se chora diante do inimigo, cai na derrota. Quer chorar? Chore aos pés do Senhor Jesus Cristo. Chore aos pés daquele que tem a bênção para te dar. Chore aos pés daquele que pode solucionar o seu problema. Chore na presença daquele que pode remover a tua doença, a tua enfermidade, pode remover os gigantes que estão diante dos seus olhos, pode remover a tua derrota, o teu fracasso e transformá-lo numa vitória, transformá-lo numa bênção, transformá-lo numa realidade, para que você se alegre em Deus, se alegre em Cristo. Hoje, no período da graça, a porta está aberta para todos, sem distinção, sem raça, sem cor. Todos estão prontos para receberem em Cristo esta dádiva que Deus oferece. Israel foi derrotado porque chorou diante do inimigo. Israel quis voltar para o Egito. O que eles tinham no Egito? No Egito eles eram escravos, estavam fazendo tijolos para Faraó, embaixo de chicotes, eram escravos, foram tirados com mão forte, poderosa, para uma terra prometida, para serem livres, para serem proprietários, para tomar posse da terra. Muitos hoje que já receberam Cristo como Senhor da sua vida e Salvador da sua alma, que no momento de adversidade, no momento em que o inimigo se levanta contra, ao invés de buscar a bênção em Cristo, ao invés de se posicionar, sabendo que tem um Deus vivo e poderoso para pleitear a sua causa, estão voltando atrás, estão voltando para o mundo, estão voltando para a escravidão, aonde estavam. Jesus é bênção, Jesus é vitória, mas é necessário crer, porque o escritor aos Hebreus declara no capítulo 11 que
A fé, ela proporciona vitória. Sem fé, diz o escritor aos Hebreus, é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Os israelitas não creram em Deus, por isso foram derrotados. Aquela geração que saiu do Egito, eles não entraram na terra prometida, tão somente entraram os seus filhos, os quais eles disseram, eles vão ser mortos, vão ser derrotados. Deus não permitiu que eles entrassem, por causa do seu pecado, por causa da sua incredulidade. Não deixe de tomar posse do reino de Deus, do reino de Cristo, que você está caminhando nele, por causa da incredulidade. A bênção é para aqueles que creem. Feche os seus olhos, forme comigo a cadeia da prece poderosa. Quero orar com você e por você. Senhor Jesus, de todo poder, de toda graça, juntamente, Senhor, com esta vida, Senhor, que me assiste nesta hora, que está crendo nessa Tua palavra, que Tu és, Senhor, Deus vivo e poderoso, Tu és Deus, Senhor, de bênção, de milagres e maravilhas, que em Cristo Jesus todos têm a vitória, todos têm a bênção, todos têm a salvação, mas é necessário que perseverem, é necessário que em meias lutas, em meias adversidades, oh Senhor, meia tristeza, em meio, Senhor, a doença, a enfermidade, precisam crer, Senhor, precisam buscar, chorar da Tua presença, para receberem bênção, receberem vitória, e no final da batalha, receberem a bênção da salvação das suas almas. Toca poderosamente por sobre cada vida nesta hora, no nome do Senhor Jesus. Eu declaro a bênção, declaro vitória, declaro livramento, declaro restauração por sobre esta vida, em o nome do Senhor Jesus e para a sua glória. Amém. Participe dos trabalhos de nossa igreja aqui em Poços de Caldas, a rua Nico Duarte, 575, esquina com a rua Gama Cruz. Todos os domingos, às 18h30, 6h30 da tarde, noite da bênção para a família, corrente das 7 curas para a família. Venha você e sua família participar e receber a bênção que o Senhor Jesus tem para proporcionar. Divulga este programa para os seus parentes, seus amigos e vizinhos e volte a estar conosco no próximo programa Cristo Esperança Nossa, sempre numa palavra poderosa a seu favor.